Continuando nossa aula sobre o descritor 3, planificação de sólidos geométricos, a gente vai falar agora de pirâmides. A gente tem aqui uma pirâmide com base quadrada, como vocês estão vendo, aí a base ABCD e o vértice da pirâmide lá em cima, né? O nosso vértice V, esse pontinho aqui. Gente, a planificação de uma pirâmide, geralmente algumas delas, vem nesse formato, ó. Você tem a base, você meio que faz um corte em 3 lados da base aqui, já que a base é quadrada, deixa preso só em um, e aí tá aqui, ó, o lado que ela ficou unida, a face lateral lá de trás, você pode ver assim que ela ficou unida essa face lateral lá de trás. E depois disso é só sair abrindo, né, as outras faces laterais. Essa pirâmide tem base quadrada, logo ela vai ter 4 faces laterais aqui ao redor dela, 4 triângulos. Tá aqui a base, o quadrado e os 4 triângulos. 1, 2, 3, 4, lateral. Vamos ver aqui uma animação. Isso aqui, gente, é outra forma de planificar a pirâmide. A gente tem ela, ó, como se fosse abrindo ela, né, de cima para baixo, ó. Você vai pegar o vértice aqui e vai meio que puxar as faces laterais de cima para baixo. Isso também é outra forma de planificar ela. Tá aqui, ó, a planificação, ó. Okay? Essa planificação é diferente dessa. Aqui nós temos mais 3 planificações de pirâmides. Essa aqui, a do meio, né, que a gente tinha anteriormente, pirâmide de base quadrada. Da esquerda, pirâmide de base triangular, olha que a base dela é um triângulo, e na lateral dela sim, a gente vai ter 3 triângulos. E aqui uma pirâmide de base pentagonal, tá aqui o pentágono da base dela, e na lateral vão ter 5 triângulos. Como a gente está vendo aqui, ó, 5 triângulos na lateral. Aqui a gente tem uma animação também da planificação dessa nossa pirâmide de base pentagonal. Como vocês podem ver aí, ó. Agora vamos falar de tronco de pirâmide, tá, gente? O que é um tronco de pirâmide? Você vai pegar uma pirâmide, como a gente está vendo aqui. A pirâmide ela foi seccionada, ela foi cortada por um plano alfa. Você vai fazer um corte na pirâmide, praticamente é isso, tá? Quando você fizer esse corte paralelo à base dele, a base da pirâmide, o que vai acontecer? A parte de cima que vai sobrar vai ser uma pirâmide menor. Uma pirâmide semelhante à pirâmide original, a pirâmide grande. E o que sobra na parte de baixo, do corte para baixo? O que vai sobrar no corte para baixo é exatamente o tronco de uma pirâmide. A gente chama esse sólido aqui, ó, de tronco de pirâmide. Tudo bem? E olha como é interessante a planificação do tronco de uma pirâmide. Vamos ver aqui, ó. Essa nossa pirâmide aqui tem base pentagonal. Essa nossa pirâmide aqui tem base hexagonal. Tá a animação. Vai ser algo muito parecido com a planificação de uma pirâmide. Com a única diferença é que agora a gente vai ter aí 2 bases, né? A base de baixo e a base de cima aqui, ó. Lembrando que a base de cima é menor que a base de baixo. Isso faz com que a pirâmide, né, faz com que o tronco de pirâmide não seja um prisma. Porque no prisma, tanto a base de baixo quanto a base de cima são polígonos iguais. Agora no tronco de pirâmide não, eles são polígonos semelhantes, porém com tamanhos diferentes. Não são iguais em tamanho, né? Não são congruentes. Tudo bem, gente? Fala agora de cilindro, tá? Cilindro reto. O que é o cilindro reto? É o cilindro onde a gente vai falar assim, entre aspas, ele está em pé. Como a gente está vendo aqui, ó. Tá? É como se ele fosse um prisma. A projeção da base de cima fica exatamente coincidindo com a base de baixo. Ok? O cilindro, gente, ele já não é mais um poliedro. Olha aqui, até o tronco de pirâmide a gente ainda tinha poliedro aqui. Esse tronco de pirâmide aqui que a gente está vendo, o azul, ele é formado, isso aqui na frente é um trapézio, lateral também trapézio, lateral trapézio. Aqui a base menor aqui, a gente tem um pentágono, a base maior lá embaixo, tudo isso lá embaixo, um pentágono. Então a gente tem polígonos, por isso que caracteriza um poliedro. Agora, no cilindro, a gente
tem um círculo aqui abaixo, que não é um polígono, e a lateral é encurvada, arredondada, né? O que faz com que a lateral do cilindro seja encurvada, arredondada, exatamente porque a base é um círculo. Tá? Isso aqui a gente chama, gente, de corpo redondo. Por isso que tem aqui também no descritor, né, corpos redondos. Tá? O cilindro é o primeiro corpo redondo que a gente vai ver aqui. E, gente, como é que a gente pode abrir um cilindro reto? Se você perceber, esse cilindro lembra muito a ideia de um copo, né? Ou uma lata de refrigerante. Ok? Então, imagina você poder abrir uma lata de refrigerante. Ela seria assim, ó. A gente teria a parte de baixo, a base de baixo, a base de cima, são dois círculos congruentes, e a lateral, gente, é um retângulo. Meio que se você pudesse fazer um corte bem aqui nessa lata, um corte reto, né? E abrir ela para um lado e para o outro, quando você abrir todinho, você vai ter esse retângulo aqui, ó. Por isso que a superfície lateral de um cone reto, desculpa, de um cilindro reto, é um retângulo, como vocês estão vendo aqui. Aqui a gente tem a planificação, ó. Ele vai fazer o corte e daí vai abrir, ó. Estão vendo aí? Lateral dá um retângulo e mais os dois círculos, né, das duas bases. Isso aqui é o que a gente precisa para formar um cilindro, para formar uma lata de refrigerante, por exemplo. Cilindro oblíquo. O que é um cilindro oblíquo? Esse cilindro raramente vai aparecer em questões de planificação, tá? Só que eu achei interessante também falar para vocês, aproveitando o tema. No cilindro oblíquo, se tu perceber, o círculo da base de cima ele não está alinhado com o círculo de baixo em relação à projeção, né? Se eu pegar a sombra desse círculo aqui e projetar no plano da base, ele vai meio que cair assim por fora, né? Ó. Vai ficar mais ou menos por aqui. Então você percebe de cara que o oblíquo ele é inclinado. Se for ver o ângulo que essa reta faz com o plano da base aqui, não é um ângulo de 90 graus, como no anterior. Então, como é que seria a planificação de cilindro oblíquo? Olha como é interessante, gente. Seria assim, a gente teria as duas bases e a sua lateral seria encurvada, ó, como você está vendo aqui, essa parte encurvada de um lado e do outro. É isso que vai garantir com que o cilindro fique inclinado. Se não tivesse essa curvatura aqui, né, ele não ficaria inclinado, não seria oblíquo. Seria reto, como a gente acabou de ver no caso anterior. Outro ponto importante, o cilindro, por ser corpo redondo, ele também pode ser chamado como sólido de revolução. O que seria um sólido de revolução? Se você pegar um retângulo, aqui um retângulo, e girar em torno de um eixo, onde esse eixo contém um dos lados desse retângulo. Aqui, ó. Esse eixo que a gente está vendo aqui. Tá? E aí eu vou girar esse retângulo no sentido horário, como a gente está vendo aqui, ó. Tudo bem? Quando você girar, gente, você vai montar um cilindro. Se você pudesse girar isso aqui muito rápido, você iria perceber visualmente um cilindro, como a gente está vendo aqui. Vamos ver na animação, ó. Aí a gente tem um retângulo sendo girado no sentido horário. E aí a gente vê que ele realmente forma um cilindro. Tudo bem? Essa é a ideia de sólido de revolução. Você pega uma figura plana e começa a girar ela bem rápido. E você vai perceber que ela vai formar um sólido 3D, quase sempre corpos redondos, tá? Agora vamos falar de cone. Cone reto. O que é o cone? Cone também é um corpo redondo. A base é um círculo, só que diferente do cilindro, ele não tem uma base lá em cima, né? Lá em cima é só um ponto. Lembra muito a ideia de uma pirâmide, tá? A diferença do cone para a pirâmide é que o cone, pela base ser um círculo, ele não vai ser um poliedro, ele vai ser um corpo redondo. Tudo bem? E como é que seria a planificação de um cone? Quem aqui já montou aqueles chapéus de festa de aniversário, percebeu que o chapéu de festa vem aberto dessa forma aqui, ó. Ele não vem com a base, né? Porque ele tem que ser aberto aqui embaixo exatamente para encaixar na cabeça das pessoas. Mas aquele chapéu de festa, ele vem só com esse setor circular aqui, ó. Isso aqui é exatamente a lateral do cone. E aqui a gente tem a base que é um círculo, tá? Vamos pegar aqui a animação, ó. Essa animação da planificação de um cone, como vocês estão vendo exatamente aí, ó.
Ele tem que ser encurvado exatamente para o cone encaixar certinho no círculo. Muitas pessoas acham que a planificação de um cone é um triângulo com um círculo embaixo. Não, gente, se você formar um triângulo com um círculo, ele não vai encaixar perfeitamente em toda a lateral aqui do círculo, tá? Em toda a circunferência. Ele não vai encaixar perfeitinho aqui. Ele vai ficar meio que salteado, uma ponta aqui, encaixando, outra ponta encaixando aqui, e entre elas um buraco, onde você poderia ver, perceber um buraco entre a lateral e a base. Agora um cone oblíquo. Isso aqui que raramente mesmo vai aparecer em questões, tá, gente? O cone oblíquo tem a mesma ideia do cilindro oblíquo, como vocês estão vendo, e olha como é interessante a planificação dele. A gente tem a base no círculo e a lateral, olha como tem essa região encurvada. Lembra até aquele peixe chamado arraia, né? Se você for tentar assimilar com algo na natureza, ele lembra um pouco aquela ideia da arraia. Olha que como ela faz essa curva aqui, ó, como a gente está percebendo. Essa curva é causada exatamente pelo cone ser oblíquo. Quanto mais oblíquo, se esse vértice não estivesse aqui, ele estivesse bem aqui, e aqui eu pudesse ligar o cone aqui, traçar o cone desse jeito, quanto mais oblíquo, mais pontudo será essa região aqui, ó. Seria tipo assim, mais esticado ainda para baixo, assim, ó, como vocês estão vendo. Tá? Quanto mais oblíquo, mais esticado seria essa região, exatamente para poder contornar toda a superfície lateral aqui, toda a circunferência do círculo da base. Tá, gente? Super interessante essa planificação. E eu acho que deve ser a primeira vez que alguém deve estar mostrando isso para alguém aqui em vídeos, certo? E também em aulas. Muitas vezes é raro aparecer planificação de cilindro oblíquo. O cone reto, né, também é um sólido de revolução. A gente está vendo aqui, ó, se você pegar esse triângulo e girar no sentido horário, você vai formar o cone. Como vocês estão vendo. Vamos ver aqui na animação. Ó. Na animação ele está girando no sentido anti-horário, né? Mas não importa. O que importa é que gire para qualquer um dos lados. Tanto aqui, você pegar um triângulo, você vai gerar um cone. Se você pegar um retângulo e girar, vai ter um cilindro. E agora a gente também tem a mesma ideia do tronco de cone. Assim como na pirâmide a gente tem um tronco de pirâmide, no cone a gente tem um tronco de cone. Tá? Se você fizer um corte paralelo à base, o que sobrar do corte para cima é um cone menor. Do corte para baixo é exatamente o tronco de cone. Ele vai ter duas bases, círculo maior da base maior, círculo menor, ok? Da base menor. E a planificação dele, ó. A planificação dele vai lembrar a planificação do cone, certo? Só que você vai perceber que não vai ser toda aquela lateral do cone, vai ser só em um certo momento para baixo, como a gente vai ter no próximo slide. Aqui, o que a gente tem? O tronco de cone também é um sólido de revolução. Você vai pegar um trapézio e girar ele, formando um tronco de cone. Que a gente tem, ó, a lateral do tronco de cone. A lateral, essa região G aqui, a gente está vendo, ó, G, a geratriz do cone, tá? E aqui a lateral dele. Olha como a lateral completa do cone é isso aqui, tudo isso aqui que eu estou marcando, ó, é a lateral completa, a parte roxa com a parte branca. Estão vendo? Só que no tronco de cone, essa parte de cima, esse cone menor aqui, não conta. Por isso que essa parte branca não conta para a lateral. Só vai contar essa parte roxa. Então, a planificação de um tronco de cone vai ser a lateral, com o círculo maior de baixo e o círculo menor de cima. Tudo bem? E é isso, gente. Na próxima aula a gente vai estar aqui propondo as questões para vocês. E lembrem de sempre estar vendo essas planificações, porque é comum cair nas provas do SAEB, do SPAES e também em provas do Enem. Tá? Obrigado e até a aula de exercícios.